Olá, Invictus! Então, vou mostrar para vocês nesse vídeo um pouco de como funciona nossa tela de gerar lista, tá? Onde você pode montar a sua estratégia, gerar lista de sinais automática. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar alguns parâmetros da nossa sala de estratégia, que é onde reúne os parâmetros automáticos de acordo com os sinais recomendados para a nossa sala. Ele reúne as estratégias, os parâmetros mais assertivos. Eu ordenei aqui por assertividade. Vou pegar esse primeiro parâmetro, que é o top 1, né, de assertividade para M5, tá? Se eu quisesse M15, teria aqui embaixo, M30 aqui também, tá? Vou pegar para M5, 15 dias, 90%, vamos dizer assim, win sem Gale, 100% para o Gale 1. Então, eu venho aqui, coloco todos, vela M5, que é o que eu estou analisando, mercado normal, meia-noite a 12 horas, período 15 dias, que é o que nossos parâmetros estão mostrando, tá? Aqui 90% e 100% Gale 1, que também é o que está sendo mostrado aqui na nossa sala de estratégias. Tendências, vamos colocar acima de 50%. Eu costumo colocar acima de 55%, para me dar um filtro ainda melhor. E aí gero a lista. Ele vai buscar para mim todos os sinais que correspondem a esses parâmetros. E aqui eu tenho a minha lista, tá? Confiança. Aqui eu posso analisar as últimas velas também, sinais que parecem muito bons. Esse aqui deu um Gale no final. Aqui também é muito bom. Tá, então eu tenho 3, 4 horários aqui, né? Então esses sinais para mim seriam recomendados. Vamos lá. Então, geralista tem alguns parâmetros, né, que são comuns, ativos. Eu posso colocar todos ou alguns específicos que eu gosto de trabalhar, tá? Posso escolher, claro, para os usuários não tem disponível esse M1, estamos trabalhando nisso, tá bom? Quem sabe futuramente teremos o M1, mas estamos disponibilizando M5, M15 e M30 por enquanto. Tempo de vela, mercado normal ou OTC, como é meio de semana, eu utilizo normal. Final de semana, eu tenho que marcar OTC, tá bom? O período, meia-noite até as 12 horas do dia seguinte, certo? 15 dias, que é o parâmetro que a nossa sala de estratégias nos indicava. Aqui nós recomendamos para um mercado normal em torno de 10, 7 a infinito, aí brincando, até 90 dias, tá? Para o mercado normal. O OTC geralmente utilizamos menos dias, de 5, 7 dias, tá bom? Mas eu estou utilizando aqui de acordo com a nossa sala de estratégias, que é o recomendado. Então, coloquei aqui os parâmetros da assertividade sem Gale, ou seja, eu quero sinais que tenham assertividade acima de 90%, acima ou igual a 90% sem Gale. Da mesma forma, sinais que ficaram também até o Gale 1. Você pode ver aqui que nenhum passou para o Gale 2. Poucos loss, somente um loss. Esses sinais são sinais muito bons, tá? Então, ficaram até o Gale 1. Por quê? Porque quanto mais rígidos esses dois parâmetros, ou seja, quanto mais certeiros até o Gale 1, se eu for utilizar um gerenciamento até Gale 2, eu tenho margem para utilizar o Gale 2, tá? Porque se não bateu de primeira, não bateu de Gale 1, provavelmente baterá no Gale 2. É por isso que nós utilizamos fechadinho aqui, tá? E o que seria esses parâmetros de tendência das próximas velas? Tendência, ou TD, como a gente chama no nosso grupo no Telegram, se refere à porcentagem que nós desejamos que as próximas velas, vela 1 e vela 2, tenham com a mesma direção do sinal de entrada, ou seja, eu tenho um sinal de entrada para 7,35 que está me apontando para venda ou put. Então, eu quero sinais que as próximas velas tenham uma tendência acima de 55% para a mesma direção apontada para o sinal de entrada. Isso me dá mais confiança e segurança para aplicar um gerenciamento com Gale. E nós sabemos que em probabilística a maioria dos gerenciamentos são feitos com martingale. Então, com isso, com esses dois parâmetros, ele me dá uma confiança e uma segurança maior. Por quê? Porque eu colocando acima ou igual a 55%, eu vou ter sinais que tenham nos galhos, ou seja, nas próximas velas após o sinal de entrada, também uma mesma direção, ou seja, aqui está me dizendo que eu tenho 70%
de que a próxima vela de 7,40, no caso 7,35 é a inicial, aqui seria 7,40, também vá na mesma direção. E 70%, que é a segunda vela, que seria o gale 2, também vá na mesma direção. Isso melhora as minhas chances de vitórias nos martingales. Então, é por isso que é importante você preencher esses filtros, tá? Acima de 50, ou se você quiser mais sinais, você vai ter que diminuir esses filtros, claro, tá? Eu botei 55, por isso eu tive poucos sinais, mas se eu diminuir aqui para 50, eu alterei aqui alguma coisa, deixa eu verificar. Desculpa, os ativos aqui, colocar todos. Você vai perceber que como eu diminuí para 50 nas tendências, ele vai me gerar mais sinais. Eu alterei aqui, desculpa. 15 dias, 90, 100, 50, 50, ok. E aí você vai ter uma lista com mais sinais. Agora, quanto mais rígido você colocar, menos sinais vão ser gerados. E assim funciona o nosso geralista. É importante sempre você verificar a quantidade de loss e de hits. Loss são aqueles derrotas na primeira vela. Hits são derrotas depois do segundo gale, após o segundo gale, ou seja, não teve vitória, tá? Mesmo utilizando o segundo gale. Então, quanto menos hits, melhor. Quanto menos loss, também melhor. Outro parâmetro a ser analisado, confiança, quantidade de estrelas e também a sequência das velas. Pegar velas ou sinais, desculpe, que tenham menos gales ou menos hits no final, porque no final é onde estão as velas mais recentes, tá? É bom que esteja com velas com wins mais diretos do que muitos martingales ou hits, evitar, tá bom? Então essa é uma dica que eu dou de como utilizar o geralista e de como funcionam os seus parâmetros. Até a próxima!